Salve, meu aluno querido! Vamos falar sobre interpretação de textos? Isso aí! Mais uma vez aqui, professor Pablo, para trazer para você uma discussão, uma aula sobre interpretação de textos. E hoje eu vou falar sobre o texto dissertativo. Eu quero que você entenda a diferença entre um texto dissertativo expositivo, um texto dissertativo de natureza argumentativa, tá? Então, é muito importante que você preste atenção nesta aula, tá? Porque muitas vezes o indivíduo entra em contato com o texto, não sabe analisar a diferença entre esses formatos. E é extremamente relevante você reconhecer a diferença entre eles para garantir que você vai interpretar de forma coerente, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer, é aprender a interpretar de forma coerente. Muito bem. Então, o que é que você terá nesta aula? Eu vou explicar a definição de dissertação, eu vou explicar a diferença entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa e vou trazer exemplos para facilitar o momento de você reconhecer essas tipologias. Vamos ao nosso trabalho? Então tá lá, o texto dissertativo. Começando pelo básico, que é a definição, nós podemos pensar que o texto dissertativo é aquele que se centra num conceito ou numa tese, e desenvolve uma linha de raciocínio, vamos escrever corretamente aqui, ó, raciocínio, beleza? Que pode ser argumentativa ou expositiva. Eu vejo muitas vezes o pessoal colocando nos materiais, né, texto dissertativo, expositivo, argumentativo. Não dá, ou é uma coisa ou é outra, certo? Ou ele é expositivo ou ele é argumentativo, porque nós temos que sempre pensar na finalidade do texto. O texto tem como finalidade convencer, então ele é argumentativo. A finalidade dele é informar, então ele é meramente expositivo. Também é preciso lembrar que no momento em que nós estamos analisando um texto, você precisa observar a temática, quem é o autor, onde o texto foi publicado, o objetivo dessa publicação, para daí ficar mais clara qual é a estratégia de desenvolvimento que o autor utiliza no momento em que está escrevendo. Porque essa análise que você faz, uma espécie de análise com 3 pontas. Uma ponta, você, outra ponta, o texto, outra ponta, o autor. E você tenta desvelar, né? Você tenta desvendar, pegar ali, né, das entranhas do texto, o objetivo que esse autor tinha em mente, certo? Basicamente, você tem que pensar que, enquanto o texto dissertativo, expositivo, garante para você informações para você debater sobre a ideia que está ali posteriormente, o texto argumentativo cria um debate exatamente no momento da leitura. Então você está lendo aquele texto, já está rolando o debate. Basicamente, o propósito de um texto dissertativo é debater, seja no momento da escrita ou depois da escrita. Então eu costumo pensar assim quando eu vou explicar para os meus alunos os princípios do texto dissertativo. E eu vou começar a falar agora sobre o texto dissertativo de natureza expositiva, que é a primeira subdivisão do texto dissertativo. É o tipo que você mais encontra em provas de concursos públicos, é o tipo que você mais encontra por aí nos compêndios, nas enciclopédias, até mesmo nos dicionários. Vamos ao trabalho? Olha só, o texto expositivo tem uma linha de raciocínio que se pauta por explicar um conceito ou trazer informações. Ao contrário do texto argumentativo, cujo objetivo é convencer, o objetivo do texto expositivo é informar, certo? E é lógico que você tem provas que exigem redação, né, e essas redações cobram conhecimentos específicos, né, com essa tipologia textual. Aqui eu posso citar, por exemplo, provas em que você tem um caso, né, um estudo de caso, e você precisa responder de acordo com aquele caso. É só demonstrar a resposta, o texto é expositivo. É diferente de um texto argumentativo, numa redação, em que pedem para você trazer a sua opinião a respeito de um assunto, debatendo aqueles pontos. No texto de natureza expositiva, quando você tem uma redação, você tem uma situação-problema e você tem que resolver essa situação-problema. Muito comum em provas
de concursos policiais, né? Algumas bancas têm tradição nisso, como é o caso da banca Sebrasp. Muito bem, continuando aqui falando sobre o texto expositivo, você tem elementos factuais, né? Então alguma coisa que aconteceu de fato, citações de entrevistas, tá? E você não nota a argumentação. Não existe uma estratégia de argumentação. Por exemplo, criar uma relação de causa e consequência, ou tentar demonstrar para o indivíduo por meio de exemplos que alguma coisa é verdadeira ou não. Quando você faz isso, você está tentando convencer. E tentar convencer é característica da argumentação, não da exposição. Tá? Mas quais seriam as características do texto de natureza expositiva? Eu vou te mostrar. Primeira delas é a conceituação, certo? Que é basicamente a ideia de você expor conceitos que estão vinculados a um tema. A definição, certo? Que é basicamente você conseguir colocar de forma sintética o que determinado tema representa. A descrição, né? Que nesse caso tem uma análise mais pormenorizada de aspectos referentes ao tema, não confundir com texto descritivo. Aqui quando nós falamos descrição é você descrever aquilo que está sendo exposto. Né? Uma comparação, a relação entre dois ou mais conceitos para poder esclarecer aquilo que você está trazendo, a informação, né, que é a reunião de conhecimentos dados sobre determinado tema, e a enumeração, que é basicamente a ordenação de informações relacionadas ao tema para facilitar de certa forma a especificação de cada um desses elementos. Então, você vai encontrar o texto de natureza expositiva em uma linguagem científica, por exemplo, quando você estiver lendo uma apostila, quando você estiver lendo um livro, certo? Cujo objetivo seja trazer informações sobre determinado assunto. Aqui eu tenho um exemplo que é bastante curioso e já caiu em prova, que é um verbete de dicionário. Um verbete é um gênero específico do discurso. Tá? E esse gênero é uma manifestação da tipologia dissertativa de natureza expositiva. Veja só, como é que você percebe um verbete? Você tem então aqui ó, a palavra em questão, nostalgia, e aí você tem que é um substantivo feminino, certo? Então vamos lá. Significado de nostalgia, substantivo feminino. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria, melancolia. Saudade do passado, de um lugar, etc. Você notou que até aqui, ó, nós não colocamos nada de argumentação, apenas uma comparação, uma definição? E continua. Disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que uma pessoa deixou de possuir. Condição melancólica causada pelo anseio de ter sonhos realizados. Condição daquele que é triste sem motivos explícitos. Etimologicamente do francês, nostalgie, certo? Então, esse texto aqui é um texto de natureza expositiva. Eu não tenho um argumento ali. Eu não tenho uma tentativa de convencer você da veracidade dessa informação. Eu apenas estou colocando as informações para que você tenha a possibilidade de discutir o que é nostalgia, para você saber o que é nostalgia e saber empregar esse termo. Isso é o que nós chamamos de verbete de dicionário. O outro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo de enciclopédia, né? Então, uma espécie de texto extraído da enciclopédia. Você vai notar que as características textuais são semelhantes. Veja. Cervo do Pantanal, nome científico, Blastoceros dicotomos. Então, você tem aqui o nome do animal, depois o nome científico, também chamado de Suacetê, Suaçupu, Suaçuapara, Guaçupuçu ou simplesmente cervo, é um mamífero ruminante da família dos cervídeos e único representante do gênero Blastoceros.
ocorria em grande parte das várzeas e margens dos rios do centro da América do Sul, desde o sul do rio Amazonas até o norte da Argentina, mas atualmente a espécie só é comum no Pantanal, na bacia do rio Guaporé, na ilha do Bananal e em Esteros del Iberá. Você notou como aqui não existe qualquer tentativa de argumentação? São apenas informações sequenciadas com o objetivo de explicar para você o que é o cervo do Pantanal, quem é o cervo do Pantanal e trazer essas características. Você vê que, de certa forma, isso se aproxima um pouco da descrição? Mas não é um texto descritivo em si, porque eu não estou enchendo de adjetivos ali. Eu estou colocando o local em que ele é encontrado, algumas características, sua linhagem, nome científico, sinônimos pelos quais você pode encontrar esse mesmo elemento. Então, isso é o que nós entendemos como um texto de natureza dissertativa, certo? E, automaticamente, uma extensão expositiva. O que é totalmente diferente de um texto argumentativo. Porque no texto argumentativo eu tenho que te convencer, eu tenho que levantar uma tese, um ponto de vista, e a partir dos meus argumentos eu tenho que tentar fazer você enxergar aquilo que eu enxergo. Então, em que situação que nós produzimos texto de natureza argumentativa? Quando estamos falando sobre política, discutindo com os amigos, quando estamos tentando explicar por que o meu time é melhor do que o seu, quando estamos tentando falar por que determinada solução é melhor do que outra, qual é o problema que se identifica em relação à violência nas escolas, e daí para frente. Vamos entender o que é argumentação com o nosso slide. Veja, o texto argumentativo é concentrado na defesa de um ponto de vista, ou seja, você precisa reconhecer isso, porque isso é a tese. E por isso que esse texto argumentativo é desenvolvido a partir de uma tese. Ele vai apresentar argumentos que você consegue separar, quais são os argumentos, a fundamentação dos argumentos e as reflexões a partir desses argumentos. Certo? Então, como assim? Eu tenho um argumento, eu quero dizer, por exemplo, que o encarceramento em massa é algo ruim para o país porque não se resolve a questão da criminalidade com o encarceramento em massa. Um dos meus argumentos é de que esses presos que entram no mundo da penitenciária podem ser cooptados por facções criminosas e diversos crimes poderiam ter penas alternativas, evitando o encarceramento e impedindo que essas pessoas entrassem em contato com as facções, o que faria com que, em vez de crescer constantemente o número de faccionados, esse número se estagnasse ou diminuísse. Então aqui eu tenho um argumento, eu explico o meu argumento trazendo uma fundamentação. Isso deve estar no texto de natureza dissertativa. Você vai ter muitos operadores argumentativos, muitas conjunções ali, utilizando as ferramentas da gramática para você tentar convencer o seu leitor. E isso vai apresentar um debate a respeito de um problema qualquer que é apresentado para o indivíduo que escreve, ou no caso, para o indivíduo que está analisando o texto. Quais são as características claras de um texto de natureza argumentativa? Vem comigo. Você tem uma divisão estrutural em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai pensar, Pablo, mas todo texto é dividido assim. Pois é, mas nesse caso, na introdução você tem a tese, no desenvolvimento você separa os argumentos e na conclusão você tem um reforço dos argumentos para dirigir novamente a tese. Então, Pablo, eu quero achar a tese do texto argumentativo. Você procura na introdução. Pablo, eu quero saber qual foi a estratégia argumentativa. Você procura no desenvolvimento. É muito comum o uso de citações ou teorias para corroborar a argumentação. Muito cuidado com a regência do verbo corroborar, porque muita gente fala corroborar com, tá errado. Corroborar é verbo transitivo direto, tá? Então, é corroborar a argumentação e não corroborar com a argumentação.
Muita atenção para isso, que a galera erra para valer. E a estrutura é um pouco mais complexa do que a mera exposição, porque você precisa criar um caminho, né? Literalmente, você precisa criar um caminho cognitivo para o leitor sair de um ponto A e ir para um ponto B. Você vê muito disso nas minhas aulas sobre redação. Vamos pegar um exemplo de texto aqui, que é um texto de natureza argumentativa. Veja só. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Aqui eu tenho o tema. Atos violentos na escola, já sei que isso é violência na escola. Tá? Não bastasse sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Então aqui ele está falando que a violência está presente na escola e pela expressão mais do que nunca, está dizendo que o número de violência na escola tem crescido. Os valores se perdem a ponto de não só entre alunos, mas entre alunos e professores ou vice-versa, serem inúmeros os casos de agressões noticiados frequentemente. E aqui ele traz um exemplo para corroborar o fato de que a violência na escola aumentou, dizendo que as notícias sobre isso aumentaram e não é só violência entre alunos, mas também entre alunos e professores. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional. Ou seja, outro argumento dele é que essa escalada de referência de violência é algo irracional, né? Então, não se está, de certa forma, racionalizando a violência. Desde a infância, cujas crianças absorvem cedo esse tipo de comportamento por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. Então, um dos argumentos é de que a violência na escola cresce porque a sociedade está cada vez mais violenta e reproduz isso para as crianças. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. Por isso, pode-se concluir que a aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Veja, aqui eu tenho uma tese, tá? Novamente a tese aqui é a de que é necessário que os pais acompanhem a vida dos alunos para diminuir o problema da violência nas escolas, né, e restaurar os valores. Ele comenta que os valores se perderam aqui, então ele está amarrando bem o texto. Lógico, esse texto tem alguns problemas, ele é só um exemplo, ele tem problemas de acentuação, como a falta do plural no verbo ter, que está ali. Ele também é um texto curto, mas eu queria trazer para você apenas um exemplo de texto de natureza argumentativa para você perceber a diferença. Cara, enquanto no texto expositivo o autor só estava citando, mencionando elementos, fazendo comparações, aqui você tem explicações, você tem a causa da violência, você tem a tese do autor, que está um pouquinho perdida ali, um pouco dentro do senso comum, mas você consegue perceber ainda um texto não tão bem escrito, você consegue perceber a estrutura de natureza argumentativa ali. E com isso eu já consegui mostrar para você a diferença entre uma exposição e uma argumentação. E agora nós podemos continuar estudando os gêneros textuais. Tudo bem? Maravilha! E para você que assistiu até aqui, eu quero que você faça inscrição no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo. E até a próxima. Um abraço. Força, guerreiro!